Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Kátia Xavier e estarei acompanhando vocês em uma aula de língua portuguesa. Iremos falar hoje sobre concordância verbal. Já ouviram falar sobre isso? Concordância verbal. É um assunto bem interessante e muito importante, tanto na nossa fala quanto na escrita. Então fiquem ligadinhos e antenados aí, se organizem, procurem um lugar silencioso para prestar bastante atenção. E eu conto com a participação de todos vocês aqui na aula, participando no chat, participando no YouTube, né? Porque também a gente vai acompanhando a participação de vocês lá no YouTube nas nossas aulas gravadas. Comigo aqui hoje temos a presença de Elaine aqui no cantinho da tela, nossa intérprete de Libras, para tornar nossa aula muito mais inclusiva. Seja muito bem-vinda, Elaine. E vamos aos nossos recadinhos. Como vocês sabem, nossa aula é transmitida ao vivo todas as manhãs pela TV Nova Nordeste e à tarde ela é reprisada neste mesmo canal. E você também pode ter acesso às nossas aulas pelo canal do Educa Recife, lá no YouTube. Você vai acompanhar sempre que quiser, quando tiver dúvida, nos momentos de estudos. Então, busca lá o canal do Educa Recife, que está organizado por ano escolar, e você consegue assistir todas as aulas. Comenta também que o professor está sempre olhando os comentários para estar respondendo, tá bom? Então, vamos lá. Eu trago para vocês aqui um quadro de palavras. Observem aí. Vamos ler essas palavras, que diz assim: pular, comer, escrever, sair, cozinhar, varrer, subir, desenhar, arrumar. E aí, o que essas palavras elas indicam, né? Por que essas palavras estão presentes aí? Observem quando eu digo assim, pular, comer, cozinhar, eu estou falando de verbo. Eu estou falando aí, né, de uma ação. Então, vamos relembrar o que é verbo. O que é verbo para vocês? Vocês lembram o que significa o verbo? É uma classe gramatical de palavras que normalmente tem significados de ação. Então, a gente vai estar trabalhando com essas palavras, né, que significam aí ação. Observem um exemplo que eu trago aí para vocês. O que é que essas pessoas estão fazendo? A frase está dizendo o que é que elas estão fazendo. Olha só. Eles jogam o lixo. Eles jogam o lixo. Observem que aí tem mais de uma pessoa, por isso que a gente está chamando de eles. E quando tem, né, o sexo masculino, o sexo feminino, a gente está englobando aí o eles. Eles jogam lixo. O verbo aí, vocês já conseguiram identificar o verbo? O verbo aí é jogar. Ele está concordando com eles, que é o pronome, né? Quando a gente está aí falando de gramática, o pronome eles está concordando com o verbo. Então, o verbo ele está aí no plural, jogam. Eles jogam, como vocês podem perceber. Se só tivesse uma pessoa, seria ele joga. Por isso que é importante essa concordância, né? Tanto na oralidade quanto na escrita. Continuando com outros exemplos, observem aí. Quais os verbos, né? Quando eu tenho aí joga e jogam. Essas palavras, né, vêm do verbo jogar. Quando eu digo ele joga, então tá no singular, porque só tem um. Quando eu digo jogam, já está no plural, porque tem mais de um. Então, observem, né, que esses verbos aí estão indicando uma ação que é jogar. Eles estão jogando o lixo, como vocês podem ver aí. Vamos para mais aqui, né? Lembrando também, crianças, que quando a gente está falando de concordância verbal, né, é a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome. Então, o verbo
é uma palavra, né, que ela está aí se modificando para concordar com o substantivo ou com o pronome. A gente já viu os pronomes ele ou ela, né? E também o substantivo se tiver menina, menino, por exemplo. Vamos dar continuidade. Observem aí, qual é a regra geral quando a gente está utilizando o verbo? O verbo, ele deve concordar com o sujeito em número e em pessoa. Quando a gente fala em número, é justamente o que a gente está falando aqui. Se vai ter uma, né, ou duas. Quando a gente está falando em pessoas, se é do gênero masculino ou do gênero feminino. Se é do gênero masculino ou do gênero feminino. Então, vejam aí. Vamos entender um pouquinho o que é que diz essa regra. Alguns exemplos, preste atenção. A aluna terminou a corrida em primeiro lugar. Então, observem aí, ó, a aluna. Eu tenho aí o gênero, né, feminino, eu estou me referindo à aluna. E a quantidade, eu estou falando de quantas alunas? Eu estou falando de uma aluna. A aluna terminou a corrida em primeiro lugar. Entenderam? Vamos lá. A segunda frase. As alunas terminaram a corrida em primeiro lugar. Observem que agora eu não tenho só uma aluna, eu estou me referindo a várias alunas. Então, o verbo terminar tem que concordar aí, né, com substantivo alunas e também com o artigo lá, ó, as. As alunas terminaram a corrida em primeiro lugar. Então, como vocês podem ver, o verbo, ele está aí concordando tanto com o substantivo, né, alunas, se está no plural, o verbo também vai para o plural. Se a aluna está no singular, o verbo fica no singular. Então, mais uma vez, a aluna terminou a corrida em primeiro lugar. As alunas terminaram a corrida em primeiro lugar. Como eu disse para vocês, né, vamos analisar aí, ó. A aluna terminou, as alunas terminaram. Então, o verbo aí, né, está modificado de acordo com o substantivo alunas. Perceberam? Quando a gente está falando de verbo, a gente tem que estar sempre concordando o verbo com o substantivo ou com o pronome, né? Vai depender do contexto aí da frase. Continuando, observem aí. A aluna terminou. As alunas terminaram. Observem, quando a gente está falando de substantivo, eu estou falando aí de aluna, que é um substantivo feminino. Está concordando com o artigo e com o verbo, né? Quando eu digo a aluna, eu tenho o artigo a, que eu não posso dizer o aluna, né? Tudo numa frase a gente tem que estar concordando em gênero e número. Então, a aluna terminou. As alunas terminaram. Então, o substantivo feminino aí, aluna, está concordando também com o verbo e com o artigo. Isso é muito importante, tá? Quando vocês estiverem aí construindo uma frase, construindo um texto, tem que ficar ligadinhos com a questão do verbo, com o substantivo, com o artigo, com quem ele for concordar. Vamos ver outros exemplos. Observem aí. Ele atravessou o rio com muita coragem. Onde está o verbo? Ele está aí em destaque. Atravessou, né? Vem do verbo atravessar. Então, ele atravessou o rio. Quem é que está atravessando? Ele, que é o quê? O meu pronome aí, ó, ele. Ele atravessou o rio. Ele, eu estou me referindo a uma pessoa. Se ele atravessou, então o verbo aí atravessar tem que ficar também no singular, como vocês podem ver aí nessa frase. Estaria correto se eu dissesse ele atravessaram? Vejam que soa até, né, estranho. Eu não posso dizer ele atravessaram, e sim ele atravessou
Ou se tiver mais de uma pessoa, eles atravessaram, porque o verbo aí vai estar concordando com o pronome ele. Então, como vocês podem perceber, quando a gente está falando de pronome, ele é o terceiro pronome, né? O pronome da terceira pessoa do singular. Ele, lembra aí da ordem? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, ele é a terceira pessoa do singular. Por isso que o verbo atravessar está no singular. Ele atravessou. Continuando. Quando eu digo eles agora é o quê? A terceira pessoa do plural. Observe que aí acrescentou o S. Então, a gente já está na terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, observem aí, verbo na terceira pessoa, porque ele também tem que concordar com o pronome. Então, observem, eles atravessaram o rio. Tá fácil, não tá? Estão conseguindo entender aí? Estão acompanhando bem? Coloquem aí as suas dúvidas, né? As sugestões. Vão participando aí no chat. Já temos participação? Observem agora essa imagem. O que é que essas crianças estão fazendo? Elas estão brincando. Elas estão brincando de quê? Vocês já brincaram aí em casa? Eu brincava bastante, tá? De bambolê. Então, como é que vai ficar uma frase a gente olhando para esta imagem? Quando diz assim, ó, observem aí, tem mais de uma criança e elas estão brincando de bambolê. Como ficaria a frase? Observem agora essa outra imagem. O que essas duas crianças estão fazendo? Elas também estão brincando. Observem que o menino está sendo empurrado ali, ó, em uma caixinha de madeira, né, que tem rodinhas. Eles estão brincando ali de carro, eu acredito. Mas vocês podem aí ter outra ideia ao olhar para essa imagem. Então, como ficaria uma frase quando a gente fosse, né, analisar aquela imagem? A primeira imagem. As meninas brincam de bambolê. Eu falei que elas estavam brincando, então o verbo aí é brincar. E a gente viu, né, que ali tinham várias meninas. Então, as meninas brincam de bambolê. Observem aí em destaque o que está em vermelho. As, observem aí que é o artigo as, porque tem mais de uma. Meninas, vem o substantivo, meninas. Estão vendo aí? Brincam, olha o verbo aí, brincar. Então, brincam está concordando com as meninas, por isso que está no plural. A gente também pode substituir as meninas por elas. Elas brincam de bambolê. E agora a segunda frase, né, que é para a segunda imagem que a gente viu lá dos meninos. Os meninos brincam de carrinho. Também aí tem o verbo brincar. Os meninos brincam. Então, o artigo está concordando com o substantivo e o verbo está concordando com o substantivo. Vocês estão vendo? Prestaram atenção? Inclusive, está em destaque, que é para vocês prestarem bastante atenção. Os meninos brincam de carrinho, né? Porque tem mais de um. Se fosse no singular, como ficaria aí brincam? A gente deixaria como nessa frase? O menino brinca, ok? O menino brinca de carrinho. A menina brinca de bambolê. Sempre concordando o verbo com o substantivo ou com o pronome, ok? Ou com o artigo. Continuando, como vocês podem observar aí, nas frases o verbo está concordando com o substantivo em gênero e em número. Lembra que eu disse aí o gênero feminino, masculino? E em número, quando a gente está falando em número, a gente está falando do singular e do plural, né? Então, o singular é se só tem uma pessoa, o plural, mais de uma. E o gênero, quando a gente diz
A menina, a gente está se referindo aí ao gênero feminino. O menino, o gênero masculino. Estavam lembrados aí que o verbo ele tem que concordar em gênero e em número. O gênero, a gente está se referindo ao sexo, masculino e feminino. E quando a gente está falando em número, a gente está se referindo ao singular, que é apenas um, ou ao plural, que é mais que um. Vão lembrando aí dessas observações, dessas regras gramaticais, né, que fazem parte aí da nossa vida. Então, quando a gente vai escrever, quando a gente vai falar, a gente tem que falar sempre com essas concordâncias. Por isso que é tão importante esse conteúdo. Vamos agora exercitar. Observem aí. Observando as imagens, quais os verbos concordam com cada uma delas? Presta bastante atenção agora, tá? A gente já conversou um pouquinho. Essas crianças estão estudando. E aí, observem, né? Será que eu vou utilizar aí o gênero masculino ou feminino? E eu vou utilizar aí o plural ou singular? De acordo com o que a gente já conversou aqui. As crianças aí estudam ou estuda? Observem que eu estou falando das crianças. Tem mais de uma criança. Então, eu vou utilizar o quê? Estudam ou estuda? E aí, o que é que vocês me dizem? Já pensaram? Lembrando aí da nossa regra que tem que concordar em gênero e em número. A gente já sabe aí, né, que as crianças, elas estão estudando. Mas, se a gente for formar uma frase, eu vou escrever elas estudam ou elas estudam, sabendo que tem mais de uma criança. Muito bem, para você que disse aí em casa, estudam. Parabéns. As crianças estudam. Observem agora, essa pessoa está subindo as escadas, né? O homem aí está subindo a escada. O verbo subir. De acordo com essa imagem aí, a gente está vendo um homem subindo as escadas. Então, qual aí vai ser o verbo? A gente vai dizer que ele sobe a escada ou ele sobem as escadas. E aí? Quando eu digo que o homem sobe ou o homem sobem as escadas, qual é a concordância? Eu vou concordar o verbo subir aí em número. E aí? Eu tenho mais de uma pessoa ou eu tenho uma pessoa? Já fica a dica. Já acharam a resposta? E aí? Posso responder? Muito bem, tenho certeza que vocês acertaram, né? Porque desde o início da aula, quem está acompanhando já começou a entender a questão da concordância verbal. Então, como vocês podem ver, o homem, ele sobe as escadas, né? No singular, porque só tem um homem subindo. E agora, esse cachorro aí? O que é que o cachorro observa, tá? Só tem aí um cachorro. Vamos ver a frase, né? O verbo que está relacionado a ele. O cachorro, ele late ou o cachorro latem? E aí, estudantes, me digam. Qual é a concordância para o cachorro? Ele late ou eles latem? Já conseguiram? Tá fácil, não tá? Já conseguiram? Vamos verificar. Late ou latem? Se só tem um cachorro, eu vou concordar em número. Então, o cachorro late. Muito bem, estudantes. O cachorro late. Está chegando agora a hora da nossa atividade final. Será que vocês observaram bem direitinho tudo que foi falado aqui quando a gente está falando de verbo, que ele tem que concordar com o verbo, ele vai concordar em número, em gênero, não é? E ele também, quando a gente está falando em número, quer dizer o quê? Quando a gente fala em número, singular
ou plural. E quando a gente está falando em gênero, é o feminino ou o masculino. Então, lembrando de tudo isso, olha a atividade que eu vou trazer aqui para vocês. Presta bastante atenção. Reúna as pessoas mais próximas de você e faça um jogo de perguntas e respostas com os verbos que devem ser empregados nas frases que terão a sua criação. Então, vocês vão criar frases em casa e vão deixar um espaço em branco para o verbo que precisa encaixar naquela frase. De acordo com esses modelos que eu trouxe aqui, tem uma frase e você vai completar essa frase com o verbo. Será que o verbo ele vai ser completado aí no plural ou será que ele vai ser completado aí no singular? Então, é um joguinho para vocês fazerem em casa com a família de vocês, né, com os irmãos, com os amigos. Escrevam aí várias palavras, vocês fazem em papéis, em pedaços de papéis e vão retirando e vão lendo aquela frase onde deixa só o espaço do verbo. É uma forma de você estar exercitando aí justamente a concordância verbal. Espero que vocês tenham entendido a atividade. Coloca lá os comentários, tá no chat, no YouTube, que a gente vai vendo a participação e vai acompanhando. Eu encontro vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima aula.